Bom, a gente estava falando aqui do carnaval, mas vamos ampliar um pouquinho esse assunto, Gabi, não só falando do carnaval em si, né? Aqui no estado de São Paulo, mais de 30 cidades já cancelaram o carnaval deste ano por causa do temor de um aumento de casos de Covid-19. O último município, justamente a capital paulista, a prefeitura cancelou o carnaval de rua. A gente falou aqui sobre a manutenção, por enquanto, dos desfiles das escolas de samba. É claro que o avanço da Covid e agora os casos de influenza impactam muito no setor cultural como um todo. A gente está em contato agora com o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Saleitão, mais uma vez atendendo a gente aqui no Band News São Paulo. Secretário, muito bom dia, obrigado por nos atender. Eu começo já perguntando exatamente a situação de momento, né? Porque o setor cultural foi muito afetado, a gente até falou disso aqui no finalzinho do ano passado, falamos de retomada, falamos do tanto que as pessoas sofreram, né? Quem faz parte aí do meio, e agora a gente está vendo os casos aumentando de novo. Como é que a Secretaria está se preparando em relação a eventos, em relação ao cuidado aí com essas pessoas que dependem e que sofreram muito aí ao longo da pandemia sem poder trabalhar também? Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma situação preocupante, né? Nós estamos mantendo as atividades no que diz respeito ao ecossistema de cultura do governo do estado de São Paulo e reforçando os protocolos e o monitoramento também em relação à equipe, o que significa testagem, acompanhamento das famílias, enfim, tudo isso, né? E, claro, sempre seguindo as orientações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo. Então, é uma situação que preocupa, que exige atenção, exige reforço dos protocolos, mas ainda não estamos numa situação de interrupção ou de paralisação de atividades, sobretudo as atividades que acontecem de maneira controlada, né? Ou seja, aquelas atividades onde nós podemos demandar comprovação de vacinação dos frequentadores, que nós podemos fazer a testagem dos funcionários, das equipes, enfim, onde podemos adotar os protocolos e as medidas preventivas, né? Mas realmente é preocupante porque até agora a pandemia, mesmo com os altos e baixos em relação aos indicadores, né? Mas, enfim, a pandemia produziu perdas muito significativas para o setor cultural e criativo de São Paulo e do Brasil. Nós estamos falando de um dos setores mais afetados pela crise gerada pela pandemia. A recuperação vem acontecendo de forma gradual e progressiva, e com números muito positivos, né, no que diz respeito a cinema, no que diz respeito à retomada no campo das artes cênicas, no que diz respeito, inclusive, também a eventos, a música, etc., os museus, enfim, nós vimos num processo positivo de retomada, né? Então, a hora é de atenção, a hora é de cuidado, a hora é de acompanhar aí a evolução dos dados para que, enfim, possamos tomar na hora certa as decisões que forem necessárias. Secretário, no ano passado houve uma série de medidas aí para fomentar o setor, para subsidiar o setor, para ajudar os artistas e os trabalhadores do setor, né? Porque às vezes a gente pensa em quem está ali mostrando a cara, mas tem muitos trabalhadores nos bastidores ali de toda a produção cultural em várias áreas da cultura. Tem algo pensado para esse ano, para o ano de 2022? Tem ações pensadas para continuar apoiando o setor? Sem dúvida, Gabriela. O governo do estado de São Paulo, por orientação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, tem feito uma política anticíclica muito afirmativa no que diz respeito ao campo da economia criativa, da arte, da cultura, no sentido de mitigar o impacto da crise gerada pela pandemia e de criar melhores condições para a retomada. Nós fizemos, em 2021, 5 programas de fomento à cultura, o PROAC Editais, o PROAC Direto,
o PROAC Lab, o Juntos pela Cultura e também o Difusão Cultural, com números muito relevantes, né? Atingimos aí, no final das contas, um investimento ao longo do ano de 2021 de 204,5 milhões de reais em projetos culturais de produção independente. Foram ao todo 63 editais e com uma grande capilaridade. Nós alcançamos 378 municípios, ou seja, projetos de 378 municípios foram apoiados pelo governo do estado de São Paulo. Ao todo, nós tivemos 8.667 projetos apoiados, sendo 1.024 desses com indutores. Nós introduzimos nos editais indutores para etnias, para gêneros e para pessoas com deficiência, e tivemos 1.024 projetos contemplados com esses indutores, né? E ao todo nós tivemos 58,7% dos recursos injetados no interior do estado, o que também é muito significativo, abarcando todas as regiões de São Paulo. E já estamos preparando o lançamento dos programas de fomento de 2022, que terão também um valor recorde, que nós estamos estimando em algo em torno de 250 milhões de reais. Esperamos fazer o lançamento desses programas na primeira semana de março. Nesse momento, nós lançamos já a convocatória para que as entidades do setor cultural indiquem membros para as comissões de avaliação de projetos. Faremos aí várias rodadas de conversas com essas entidades para recolher subsídios, sugestões, propostas, etc. E até o final de fevereiro vamos então elaborar esses regulamentos. Teremos também uma reunião no final de janeiro do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa para deliberar sobre esses programas de fomento, de maneira que será possível, na nossa visão, lançá-los ainda em março e com um valor recorde, algo em torno de 250 milhões de reais, talvez até um pouco mais do que isso. É um investimento que o governo do estado de São Paulo faz para reforçar a retomada do setor cultural e criativo, que é um setor tão importante em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração também de, claro, alegria, felicidade, conexão, identidade, tudo isso que a arte e a cultura representam, geração de desenvolvimento num sentido mais pleno da palavra. Secretário, no ano passado finalzinho do ano passado, né, a gente fez aqui alguns balanços na Band News FM, a gente trata de algumas perspectivas para 2022 em vários setores, e eu entrevistei o pessoal da Associação Brasileira de Gestão Cultural, né, o vice-presidente da associação, Márcio Schiavo, né, e a gente falava sobre as perspectivas, e na visão dele ele falava sobre resistência, né, que o ano de 2022 vai ser de resistência. Nesse aspecto, falando sobre os ataques que a cultura vem sofrendo de modo geral, em relação à falta de investimento, por exemplo, né? O senhor estava citando aí ações que são ações de investimento, e ele fala justamente sobre isso, que não é gasto, né? Que na cultura, cada real que você investe em um evento, em um show, em uma peça, o retorno é muito grande, né? E que as pessoas aí no âmbito federal não estão muito ligadas nisso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco também como é que funciona esse investimento, esse retorno da cultura, porque muitas vezes a gente fica aqui falando que, poxa vida, o setor cultural, mas vai ter o show, não vai ter a peça, a gente está na pandemia e tudo, mas que na verdade é uma engrenagem bem mais complexa, né? E esse retorno, ele acontece de alguma forma, né? Queria que o senhor explicasse isso, se o senhor concorda também que 2022 vai ser de alguma forma para o setor um ano de resistência. Eu acho que vai ser, na verdade, um ano de afirmação da potência, afirmação da diversidade, afirmação da capacidade de contribuição para o desenvolvimento do país que o setor cultural e criativo tem. É importantíssimo isso que você mencionou, o aporte em cultura, na nossa visão, e os estudos todos que nós temos comprovam isso,
não é gasto, deve ser visto, na verdade, como um investimento com alto potencial de retorno. E é um triplo retorno, né? Quer dizer, primeiro nós temos o impacto positivo que a oferta cultural gera sobre os cidadãos e cidadãs, em termos de qualificação, aumento do repertório, exercício da sensibilidade, conexão entre as pessoas, afirmação de identidade cultural, senso de pertencimento, enfim, é uma série de benefícios para os indivíduos, né, que travam contato com essa oferta cultural. Segunda questão, o segundo grande benefício é o benefício econômico. Nós estamos falando de atividades que são altamente geradoras de renda, altamente geradoras de emprego, altamente geradoras de inclusão, né? Então, nós temos aí vários estudos que mostram, no caso, por exemplo, dos mecanismos de fomento à cultura, fomento a projetos independentes. Para cada R$1 que o Estado aporta, a gente tem a geração na economia de em torno de R$1,60, né? Quer dizer, ou seja, com a movimentação econômica que esses projetos geram, a gente tem um efeito multiplicador bastante relevante. Quando nós vamos para eventos, então nós temos aí recentemente estudos sobre o Festival de Campos do Jordão, estudo sobre a economia do teatro musical na cidade de São Paulo, enfim, que apontam para um efeito multiplicador da ordem de 1 para 16, em torno de R$16, ou seja, para cada R$1 aportado para viabilizar espetáculos, para viabilizar eventos, a gente tem a injeção na economia de algo em torno de R$16. Enfim, são apenas alguns exemplos que mostram a altíssima efetividade do investimento em cultura. E, finalmente, um terceiro benefício aí para o poder público é que isso retorna na forma de arrecadação de impostos. Então, também temos estudos demonstrando que o Estado arrecada mais na área cultural do que gasta ou que investe, que aporta para o setor cultural e criativo, justamente por conta desse efeito multiplicador positivo que eu mencionei, né? Portanto, é um triplo benefício, é um ganha-ganha-ganha que temos no caso do investimento público e, claro, também do investimento privado no setor cultural e criativo, que é um dos 10 maiores setores da economia de São Paulo e do Brasil. Em 2019, esse setor gerou 3,9% do PIB estadual, 2,64% do PIB nacional, um dos setores que mais e melhor emprega no nosso país. É uma vocação que a sociedade brasileira tem, que nós não podemos desperdiçar, ao contrário, temos que fazer como temos feito aqui em São Paulo, ou seja, um compromisso sério, real, concreto com o investimento público nessa área. Sérgio Sá Leitão, secretário da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Secretário, obrigada pelo tempo do senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, um ótimo dia para toda a equipe e para os ouvintes também. Obrigado.